Convidar, então, de imediato a Adriana Lustosa da Costa. Adriana está representando aqui o setor público federal, é analista ambiental do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, desde 2005, faz parte da equipe do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Atualmente é coordenadora geral de Planejamento e Políticas de Recursos Hídricos na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. Nessa posição, esteve à frente da condução do processo participativo de elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040, aprovado no último dia 22 de março pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com o objetivo de orientar o gerenciamento de recursos hídricos no Brasil. Possui graduação em Letras e mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Adriana, a fala é sua. Então, boa tarde. Vocês estão... Está funcionando bem o microfone? Eu tenho uma apresentação... Então, boa tarde. Eu vim tratando do tema, né, de planejamento, regulação e financiamento. Eu vou abordar como é que esses três elementos foram tratados no Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040. O Plano Nacional 2240 foi aprovado no dia 22 de março passado, né, Dia Mundial da Água, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, após um amplo processo de consulta, de diálogo com os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e com a sociedade, né? Os objetivos do PNRH foi justamente o estabelecimento das diretrizes, programas e metas para orientar o gerenciamento dos recursos hídricos a partir de uma pactuação com o SINGRE no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E os objetivos específicos buscam atender também os objetivos da Lei 9433, que é a melhoria da disponibilidade hídrica, utilização racional integrada dos usos da água, o desenvolvimento de ações de prevenção aos efeitos de eventos hidrológicos críticos e também o incentivo do uso eficiente da água pelo desenvolvimento de tecnologias. Esses são os documentos aprovados pelo Conselho que compõem o PNRH. O primeiro documento é o Relatório de Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil, o relatório 2021, que é o diagnóstico do PNRH e foi a base para toda a discussão do processo de elaboração do plano, a base técnica. O segundo documento é um plano de ação que contém os programas e subprogramas que vão orientar o gerenciamento de recursos hídricos e um anexo normativo que eu vou falar mais em seguida. O plano de ação do PNRH ele é formado por 5 programas, né, que são os eixos temáticos aí que organizaram as demandas que vieram do SINGRE. Um é um programa de fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, outro de implementação dos instrumentos de gestão, um programa sobre gestão da qualidade dos recursos hídricos, a integração da política nacional com as políticas e planos setoriais e um quinto programa referente ao próprio gerenciamento e avaliação da implementação do PNRH. E agora, em relação ao tema de planejamento, eu destaco aqui algumas ações a cargo do MDR ou propostas de normativos que estão previstos aí para o primeiro ciclo de implementação do PNRH. Então, no subprograma de planos de recursos hídricos, ao todos temos 19 diretrizes, 19 diretrizes, 7 ações, metas, né, e 2 normativos. Tem diretrizes e ações para outros entes do SINGRE, como a Agência Nacional de Águas, comitês de bacia, conselhos, mas eu destaco aqui a ação do Ministério de Desenvolvimento Regional, que é um diagnóstico da situação da implementação dos planos estaduais e orientações para o apoio aos estados na revisão dos seus planos. Está perto?
Em relação aos normativos sobre planejamento, são 2 normativos propostos para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Elaborar uma resolução do Conselho que traga diretrizes e orientações para a integração dos níveis de planejamento de recursos hídricos e rever a Resolução 145, que é a resolução que traz diretrizes para a elaboração dos planos de bacias hidrográficas. Então, esses 2 normativos já estão na agenda da Câmara Técnica Específica do Conselho, e essa revisão da resolução será objeto de consulta pública que lançaremos amanhã na Assembleia do ENCOB. Em relação ao planejamento ainda, temos no programa 5.1 o sistema de gerenciamento, monitoramento e avaliação do PNRH. E as ações do MDR são desenvolver a metodologia e ferramenta para o monitoramento do plano, divulgar os resultados, né, de monitoramento, então dando transparência aí para esse processo de implementação do PNRH, e uma metodologia para o monitoramento olhando os resultados, né? Não só os indicadores operacionais de implementação das ações, mas que impacto eles trazem para o gerenciamento de recursos hídricos e para aqueles objetivos da política, né? Aqui, sobre o tema da regulação, eu destaco o papel do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é a instância máxima do SINGRE, né? E formado pelo seu plenário e 5 câmaras técnicas, tratando dos instrumentos de gestão, dos assuntos legais, segurança de barragens e também a questão da integração da gestão ambiental e territorial. Então, tem uma série de normativos que essas câmaras técnicas vão trabalhar no âmbito do plano, né? Então, o plenário, ao aprovar o plano, ele indica essa agenda de trabalho para as câmaras técnicas, que, por sua vez, emite as propostas de resoluções a serem deliberadas pelo plenário. E é importante que esse fluxo aqui, ele aconteça do Conselho em relação aos entes do SINGRE, né? O SINGRE trazendo as demandas, como foi agora no processo de elaboração do PNRH, e o Conselho emitindo diretrizes aí para a regulamentação da política. E 2 ações do MDR, agora no curto prazo, né, 2022, 2023, estão em execução no intuito de auxiliar nesse processo. Uma delas é a instituição da rede de secretarias executivas dos colegiados de recursos hídricos, como uma forma de dinamizar e melhorar a comunicação e a informação entre Conselho e os demais colegiados do SINGRE, e também o próprio sistema de gerenciamento e avaliação do PNRH, onde é um sistema informatizado, onde vão estar todos os dados, né, todas as informações sobre a implementação das ações do plano. Então, um sistema de informações que vai trazer mais transparência aí sobre o processo da implementação da política. Aqui, ainda sobre a regulação, uma inovação desse novo PNRH foi trazer esse anexo normativo. Então, associado àquele conjunto de programas que eu citei, foram propostas alguns normativos a serem revistos ou serem elaborados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no intuito de atualizar, né, a implementação da política. Esses normativos foram divididos entre as câmaras técnicas, né? A Câmara que recebeu mais elementos, né, demandas de regulação foi a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, e a própria Câmara de Assuntos Legais, mas também tem elementos de regulação para a ANA e a ANEEL, somente um normativo. Em geral, os normativos estão a cargo do plenário do Conselho. Com relação ao financiamento, no programa 1.1, que trata do fortalecimento do SINGRE, são previstas também ações do MDR, né? Uma ação é avaliar e propor fontes não convencionais de recursos da União e dos Estados
além dos recursos da cobrança, para o financiamento da gestão. Então, o MDR também já está trabalhando nesse estudo, e esse estudo irá auxiliar o trabalho do Conselho no aperfeiçoamento da legislação com vistas a garantir o não contingenciamento da CEFUR e sua aplicação na gestão de recursos hídricos. Também, em relação ao financiamento da gestão, essa ação está dentro do programa 5.1, que é de gerenciamento do PNRH, que é alcançar a alocação de 70% de recursos da CEFUR, que são administrados pela ANA, a parte que é administrada pela ANA, na implementação das ações do PNRH. Então, fazer essa amarração, né, entre as ações do plano e os recursos da CEFUR, eu acho que é um ganho, né, para a gente conseguir a sustentabilidade aí da política. Sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos, o MDR tem essa ação, né, de aprimorar a fundamentação econômica da cobrança com vistas a incrementar a viabilidade e efetividade dos instrumentos. Isso vai auxiliar o Conselho na revisão da Resolução 48, né, que está lá na agenda normativa, que estabelece os critérios de cobrança. Sobre o financiamento ainda, temos uma ação no programa 1.5. Essa ação aqui, ela trata, na verdade não tem uma ação, mas uma diretriz, né, de apoiar o CTHidro, que é o Fundo Setorial de Recursos Hídricos, para o desenvolvimento de pesquisas para o uso sustentável da água, né? Então, muitos de vocês conhecem o CTHidro, é um fundo setorial administrado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, 4% da CEFUR vai para esse fundo setorial, né, para aplicação em pesquisa para uso sustentável da água. E o MDR, assim como a ANA e outros ministérios, né, são essas as instituições que hoje compõem o Comitê Interministerial do CTHidro. E atualmente o CTHidro tem um edital na praça, né, para racionalização dos usos da água e a gestão e monitoramento dos recursos hídricos. Então, eles estão... esse edital com o objetivo de apoiar pesquisas nesse campo, né? E são 10 milhões e ainda está no ar o edital, e o edital leva em conta, né, as diretrizes do PNRH 2022-2040. Sobre o financiamento ainda, eu coloquei, né, tratando da cobrança, né, já foi dito, né, a fundamentação, acho que esse já está repetido. Aqui estão acesso à informação sobre tanto o Conselho Nacional de Recursos Hídricos como o Plano Nacional. Eu agradeço. Não são só, claro, o plano é um instrumento bem mais amplo para orientar o gerenciamento de recursos hídricos no país. Aqui eu busquei destacar as ações sob responsabilidade do MDR, mas temos ações também sob responsabilidade da ANA, de comitês de bacia, dos conselhos, dos órgãos gestores, frutos assim de um processo de diálogo, né, na elaboração do plano, e finalmente de pactuação no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, o PNRH 2022-2040 buscou incorporar tudo que veio se aprimorando no planejamento de recursos hídricos ao longo dos anos. Trabalhamos em parceria com a Agência Nacional de Águas nessa construção, e trouxe também elementos novos, como é o caso do anexo normativo, para orientar a agenda do Conselho Nacional aí nos próximos anos. Agradeço a atenção e estou à disposição para outras informações.